Hoje estou com um convidado muito especial, que é o Marcos Okamoto. Obrigado, Marquinho, por aceitar aí o nosso convite. É uma grande honra estar aqui. Opa, que legal, Marquinho. Bom, o nosso assunto é multifilamento. Mas por que convidei o Marquinho? Marquinho, ele tem uma importadora, o Acoco, aqui no Brasil, e importa as linhas de multifilamento e outros produtos aí, que não lembro todos, mas Major Craft, Jacal, tem Anzol também, não tem? O DZ, Né? Mas é o seguinte, como o Marquinho é especialista em linhas, né? E como tem acesso direto à fábrica YGK no Japão, e esse contato é com os donos, com os engenheiros, com os técnicos, e nada melhor do que o Marquinhos aí para falar um pouco sobre o multifilamento, né? Desmistificar um pouquinho e tirar as dúvidas, né? Marquinho, bom, primeiro, para iniciar, qual é o material, Marquinho, que é feito o multifilamento? Olha, o multifilamento depende muito do fabricante, tá? A YGK, ela utiliza muito o polietileno. Na verdade... O PE, né? Que seria o PE. Quando a gente fala, que está escrito aqui nas caixas, aqui, por exemplo, está o PE, né? Isso quer dizer polietileno, tá? Então, existem diversos tipos de qualidades de polietileno, tá? Outras empresas, existem a da Enima, que utiliza, usa Spectra, usa algum, mas são de acordo com os fabricantes. Basicamente, é o polietileno que é usado. Basicamente, todos eles são a mesma matéria-prima, porém, algumas desenvolvem com diferenças de pesos moleculares. Sim. Tá? Mas basicamente, gente, a gente pode pensar que linhas de multifilamento são feitas de polietileno. Tá? Por exemplo, aqui a YGK utiliza dois tipos de polietileno, tá? Sim. Esse polietileno e o outro polietileno que é o básico, né? Que a gente usa, e um outro polietileno de maior peso molecular, que é o Isanas, tá? Que utilizam as linhas as upgrade, tá? São utilizados essa tecnologia Isanas, que tem maior peso molecular. São dois tipos de Isanas também, né? Tá? Hoje o mais atual é o SK71, que é o mais atual. Esse Isana é bem mais resistente ou não? Como que é? Sim, ele tem mais resistência, tá? Na realidade, ele não foi feito para pesca, tá? Mas a YGK, quando viu que ela se adaptava muito, bem mais, tá? Com muita mais resistência, ela passou a utilizar esses anos. Legal. Marquinhos, uma coisa assim que é muito comum as pessoas perguntarem para mim: poxa, por que tem esse hashtag e o número, né? Seria legal assim, nesse nosso bate-papo, já esclarecer para o pessoal, né? Porque assim, no Japão principalmente, não se usa libragem em linhas, né? Não, se usa esse número, que na realidade isso é um número padrão, é o diâmetro padrão, tá? No Japão se utiliza esse diâmetro padrão porque é uma unidade que eles desenvolveram, tá? Que seria exata. O que quer dizer o diâmetro padrão? Por quê? Porque de acordo com o fabricante, de acordo com o material, tá? Ele muda a libragem, então começa aqui o problema de a gente estar às vezes equivocado na hora de escolher a linha, a gente escolher por libragem, né? Então no Japão se escolhe pelo número padrão, pelo diâmetro padrão. O que quer dizer o diâmetro padrão? É quanto pesa a linha a cada 100 metros. Por exemplo, um diâmetro padrão número 3, tá? Sim. Ele pesa no multifilamento aproximado 9,05 gramas, aproximadamente. Eu não lembro, é mais ou menos isso daí, que pesa a cada 100 metros. Cada 100 metros, então menos de 1 grama. Isso. Poxa vida. Tá? Então, por isso que se usa esse diâmetro padrão. E outra coisa, o diâmetro padrão, nas linhas por exemplo, na YGK, vocês podem perceber que ele não traz milímetros. Não está em milímetros. Por quê? Porque no multifilamento a gente não consegue medir em milímetros. Quando você põe no micrômetro, a linha amassa, né? E ela não traz, não consegue se medir com exatidão. E para a gente chegar
conseguir fazer esse cálculo em milímetros, né? Se a gente pegar o diâmetro padrão, a raiz quadrada do diâmetro padrão, vezes 0,165, a gente vai achar o diâmetro em milímetros. Por exemplo, se pegar a raiz quadrada dessa linha aqui, número 3, que a gente está falando, tá? O diâmetro padrão 3, raiz quadrada vezes 0,165, ela vai chegar no diâmetro de 28,30, mais ou menos é aproximado isso aqui. Então qualquer linha de multifilamento, quando a gente tem dúvida, tá? Se aplicar essa fórmula, a gente vai ter aproximadamente o número, o diâmetro em milímetros. Não só a fórmula, e a gente vai colocar também, podemos colocar também uma tabelinha, né, Nelson, para divulgar, que seria muito interessante, uma tabelinha de quanto pesa, tá, a cada 100 metros, tá? Essa é a linha de multifilamento. Tá bom? Pessoal, muito legal, né? Pescaria não é só pescar, não, é conhecer um pouco mais a fundo, principalmente você que tem loja de pesca, você que é um balconista de loja. Será que é balconista, nome feio? É um consultor de pesca. É um consultor, desculpa, eu estava tentando achar o termo certo. Você que é um consultor de pesca, então é bom você saber, né, para ajudar a desenvolver a pesca esportiva no nosso país, né? Eu acho que esse tipo de informação é muito carente e é muito importante que você ajude a desenvolver, tá bom? Marquinhos, mais uma outra coisa. Existe alguma tecnologia mais envolvida agora para o multifilamento? Olha, a YGK desenvolveu esse sistema de tranças, que é esse sistema WX, tá? O que quer dizer WX? O WX, as tranças dela, porque é o seguinte, gente, olha, existem diversos tipos de multifilamento, tá? Então, muitas vezes a gente fala por que uns custam muito caros e outros, né, o preço é inferior, né? Porque muito barato não existe, né? Não existe muito barato em multifilamento, na verdade. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, uma linha de multifilamento de qualidade, um dia de produção, quer dizer, 8 horas de produção, ela consegue trançar 100 metros. Cada cabeçote só trança 100 metros. Ô, louco! As WX8 hoje, elas só trançam 100 metros por Nossa. dia. A cada 8 horas. Por quê? Porque exatamente, gente, o que acontece? Tá? A linha de multifilamento, quanto a trança for mais apertada, ela vai ter o diâmetro mais uniforme. Sim, sim. E se o diâmetro for mais uniforme, tá? Ela tem um peso melhor, né? E ela não esgarça, tá? E ela trabalha menos. Então a tecnologia WX, o que acontece? Todas as tranças dela, de cada monofibra, são no mesmo sentido da fibra. Uma fibra, ela quando sai da extrusora, ela tem um lado. Sim, sim. E se você mudou o lado, quer dizer, então ela vai trabalhar. As WX8 não, elas são as 8 tranças são trançadas todas do mesmo lado e muito bem apertadas, então ela evita o desgaste. Como eu estava falando anteriormente, por quê? Porque uma linha, por exemplo, a cada monofio, se a trança não for apertada, tá? Se ela for muito apertada, ela faz um tanto aqui de linha. Entendi. Tá? Trançada. Se ela for menos apertada, ela vai fazer esse tanto. Quer dizer, então, o que acontece? Ela chega a ser mais ou menos até 40% de um custo inferior, por causa da trança. Então, as linhas de alta qualidade, tá? Elas trazem o quê? As tranças são muito bem apertadas, tá? Por isso que essas tecnologias que diferem muito, né? Tá? Então, por quê? Porque o ponto de fraqueza de uma linha, onde que ela está? Quando ela deixa de ser uniforme. Sim, sim. E se ela se não for muito bem trançada, ela deixa de ser uniforme. Aí ele pode, onde está o local que pode dar ruptura. Entendi. Resumindo, essa é bem compactada, né? Sim, é uma linha bem compactada. Bom, Marquinho, então agora é o seguinte, olha, X4 e X8, ainda tem muitas pessoas que perguntam pra gente também, né? Pra mim, pro Vitor, pro Renan aí, sabe? Qual que a gente prefere? Eu assim, por gosto pessoal, gosto muito de X8 e o Renan gosta muito de X4, né? E o Vitor,
Para ele, qualquer um que der, ele vai lá e pega qualquer peixe. Verdade. X4, X8, né? Hoje, na verdade, gente, assim, a YGK, ela produz simplesmente X4, X8, tá? Existem hoje, né, olha, X12, né? Sim. X16, o pessoal está colocando até muito monofio trançado. Sim. Por quê? Na realidade, porque a linha fica, sabe, é um pouco de marketing em cima, né? Porque a linha, quanto mais fios, ela fica mais lisa, mais uniforme. Sim, sim. Porém, não quer dizer hoje que a linha mais uniforme, a linha mais lisa, né, ela tem melhor performance, né? Então, vamos falar sobre o X4 e o X8. Como escolher? Tá, muita gente, essa é uma pergunta que muitos pescadores fazem pra gente, né? Como escolher, tá? Então, a gente aqui, o nosso intuito sempre, a gente tem o X4 e o X8. Por quê? Porque cada um escolhe aquilo que se adapta melhor. Sim. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Peso. Né? Tá. Como é que a gente faz? Tem que haver o quê? Sempre um equilíbrio, né, de peso da linha, por isso que tem um número padrão, né? De acordo com o quê? Com a isca que você vai arremessar. Se a linha for muito fina ou muito leve e você pegar uma isca pesada, tá? Essa linha, na hora de arremessar, quando você arremessa uma isca muito pesada, a força centrífuga que sai do carretel, que é a força que empurra, a linha não tem peso para sair igual, né? E aí ela flutua. Quando ela flutua, ela dificulta o controle no arremesso. Ela pode dar uns trancos, né? Pode dar uns trancos, e o que acontece, gente? A linha, quando dá um tranco, não é porque ela é 20, 25, 30 ou 40 libras. Se você pegar uma linha e der um tranco seco aqui num cantinho quebra. Assim, ela vai quebrar. Sim. Tá? Por quê? Porque a linha se mede a libragem a cada 100 metros. Tá? Essa resistência dela a cada 100 metros. E não num tantinho curto. Sim, sim. Então, X4, X8, tá? Exatamente o que acontece. A linha X4, como são 4 tranças, tá? Ela é um pouco mais abrasivas. A X8 ela é mais lisa. Sim. Tá? Mas a gente gosta porque ela não faz barulho no passador, ela sai, ela vai arremessar mais, tal. Tudo, gente, tem que haver um equilíbrio. Sim. Então, a X4, nos diâmetros padrões, né, inferiores, né, ela é mais fácil a utilização. Por quê? Porque é uma linha que, apesar do peso ser igual, quando ela entra em contato com a água, ela carrega mais água pelo fato de ela ser um pouquinho mais abrasiva. E aí ela facilita o arremesso. Tá? Por causa do peso, né? Por causa do peso da linha. Tá? Isso é muito particular, né? Que nem o Nelson gosta mais da 8, né? E Renan e Vitor gostam mais da 4, tá? Então seria o quê? Né? Linha 8 fios, né? É coisa de velho já, né? E linha X4, né? Já é coisa de mais jovem, né? Gosta de gente mais arrojada, né? Seria mais isso, né? Então, gente, mas olha, isso é algo que a gente não pode determinar, a gente fala o que seria mais ou menos como ocorre, né? Mas aí é a adaptação de cada um. Sim, sim. Consegue usar uma linha de 8 fios sem peso porque tem muita habilidade, né? Obrigado. Então, e aí seria o quê? Consegue ter um controle melhor, né? Mas assim, eu particularmente, linhas até PE número 2, eu uso 4 fios. Acima de número 2, eu uso a 8 fios. Tá? Seria mais ou menos por quê? Porque acima de número 2, ela começa a se tornar um pouquinho, 2,5, 3, começa a se tornar mais abrasiva. Inclusive, gente, tá? As linhas de 4 fios, elas são produzidas até o PE4. Acima de PE4, tudo são 8 fios. Não existe uma PE5, 6, 8, 10,
de 4 fios. De 4 fios, né? Tá? Por quê? Porque ela se torna muito abrasiva. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre multifilamento. Deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado e olha, deixa nos comentários aí também o que você achou, que se vocês acharam legal, a gente quer fazer uma matéria mais aprofundada ainda, não só de multifilamento, né? Que o multifilamento é uma evolução na pesca. Então a gente tem muito a trazer para vocês pescadores, para nós pescadores, né? Essa evolução e também falar sobre multifilamento, sobre o nylon. Um grande abraço, valeu pessoal, obrigado Marquinho. Até logo. Valeu aí. Um abraço, obrigado.